E o consumidor brasileiro já começará a sentir os efeitos da guerra no preço do café da manhã nos próximos dias, em segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados. O quilo do pão, Reinaldo Café, pode chegar a R$20 em algumas cidades, hein? É bizarro. De acordo com a associação, isso deve ocorrer quando as indústrias comprarem as novas safras. A associação afirma que a disparada da cotação do trigo começa a ser sentida pelos fabricantes nas negociações com os fornecedores, mas ainda existe a entrega de farinha compromissadas em contratos antigos. Olha, parece que os consumidores brasileiros já estão sofrendo os efeitos da guerra em relação ao preço dos itens relacionados ao trigo. Com a continuidade do conflito marcado pela Ucrânia e a Rússia, é possível sim que os preços das commodities aumentem. O consumidor percebe aumento de aproximadamente 20% a 25% no preço do pão nas padarias e supermercados. Isso já sinaliza um aumento do preço do trigo na formulação do produto. A continuidade da guerra poderá decretar ainda um período de novos aumentos, mas é bastante provável que esse patamar mais caro continue, pelo menos até que se tenha uma previsão de quando o conflito da Ucrânia poderá terminar. Olha, Café, para ser uma ideia, o preço do quilo do pão nas padarias lá do Rio de Janeiro, antes da crise, variava entre R$9 a R$12. Hoje o quilo já está sendo vendido entre R$15 e R$20. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e tem sido afetada economicamente pelo conflito com a Ucrânia. Juntos, os dois países respondem por cerca de 30% das exportações mundiais de trigo. A associação explica que o Brasil produz menos da metade do trigo consumido e precisa importar grandes quantidades de grão de países como Argentina, Canadá e Estados Unidos. O aumento do preço do trigo para a associação impacta diretamente os valores de produção para os fabricantes de produtos como os biscoitos, massas e bolos. E frisem que nas massas, em média, 70% do custo é de farinha. Nos biscoitos, o peso é de 30% e nos pães e bolos industrializados, de 60%. Embora o Brasil não seja um comprador direto dos países em conflito, pode ter o gasto elevado com o grão devido à alta demanda do mercado. Então, aquela famosa lei de oferta e procura. Como é que os preços desequilibram? Quando você tem mais demanda do que oferta. Não é agora, é esse caso agora. Quando os preços desequilibram, quando a oferta é menor, mesmo que não tenha aumento da demanda. É o que vem acontecendo neste momento. Ao tirar a Rússia e a Ucrânia dos países exportadores por conta do conflito, o mundo todo começa a demandar trigo por várias outras partes. Conclusão, você tem menos 30% de produção colocada no mercado, ou se não for na totalidade uma parte disso, alguém vai comprar no lugar do outro. E aí, quem vende, observando que esses países querem, tem menos trigo à disposição, eles elevam o preço. O Brasil, por características do nosso solo, nunca foi autossuficiente no trigo. Nós dependíamos 70%, caiu para mais ou menos 50%, mas nós temos que importar o trigo. E aí que vem a questão. Se o trigo subir, por exemplo, 30%, 70% da farinha, que é o trigo, vai ter o peso de 7 vezes 3, 21% no aumento dos custos, que serão repassados aos preços finais. Então, esta conta é uma conta que é fácil a gente entender. Obviamente que, como nós colocamos na notícia anterior, se houver essa semana uma conversa, um acordo, pode ser que mais ou menos daqui 60, 90 dias as coisas se normalizem. Isso está acontecendo também com os fertilizantes, está acontecendo com o petróleo. É a chamada lei da oferta e procura. Por sinal, tem alguns políticos aí que estão tentando revogar a lei de oferta e procura. Não dá, meu amigo. É assim que as coisas funcionam. 6 horas mais 18 minutos, 6:18. E o presidente Jair Bolsonaro mandou um recado direto, ao presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, mostrando descontentamento com a política de preços da estatal e o aumento do combustível. Na última quinta-feira, a empresa anunciou reajustes, como nós já dissemos aqui na edição da semana passada. Na gasolina de 18,8% e no diesel de quase 30%, ou melhor, de quase 25%, 24,9%, e no gás de cozinha 16,1%, Café. Aos jornalistas, bizarra lá, o executivo disse que o governo federal está de mãos atadas e pediu que Silva e Lula tenha sensibilidade diante de um cenário de guerra do leste europeu que acaba afetando o mundo inteiro.
Lá atrás, no governo Temer, fizeram a paridade de preço internacional, conhecida como PPI. É uma coisa que ninguém entende. Se tiver que mudar isso aí, a Petrobras terá que apresentar uma proposta. Agora, não pode a Petrobras trabalhar visando ao lucro, com o mundo em crise, com o preço do combustível bastante alto aqui no Brasil, disse Bolsonaro. E ele complementa aqui, viu, Cafeu? Vai ligar para ele, né, no caso, vai ligar para Silva e Luna e perguntar, está satisfeito com o reajuste? Ele sabe o que eu e o brasileiro pensamos disso. O brasileiro tem que entender que quem decide este preço não é o presidente da República, é a Petrobras, os seus diretores e o seu conselho. Eu sou acionista majoritário da Petrobras, então dou o meu palpite, minhas sugestões diretamente ao presidente quando necessário. Mas isso não é interferência, são apenas sugestões, complementou então o Bolsonaro. Sobre a possibilidade de trocar o comando da estatal, o chefe do executivo declarou que todo mundo pode ser trocado, exceto o presidente e o vice-presidente da República. Olha, o presidente afirma que não pensa em dar uma canetada como solução para a alta. Ele diz o seguinte: o preço do combustível está atrelado ao valor do petróleo lá fora e ao dólar aqui dentro. Se tomar certas medidas, você simplesmente causa um caos na economia. Não adianta reduzir na canetada para R$1 o preço do combustível se o dólar vai para R$7, declarou então Bolsonaro. Café. Em outro momento, na entrevista coletiva, ele voltou a alfinetar os governadores. O imposto federal PIS e COFINS dos combustíveis é um valor nominal. Por exemplo, a gasolina é 69 centavos. Esse valor está congelado desde 2019, quando assumiu o governo. A mesma coisa o imposto federal do diesel. Agora, o ICMS incide em cima do preço final na bomba. E está errado, porque ele é bitributado. O ICMS incide em cima do PIS e COFINS e em cima do próprio ICMS, que é a ocasião da mistura do etanol da gasolina. Então, praticamente dobrou o valor arrecadado por litro dos estados desde 2019. O meu continua o mesmo. O momento é de sacrifício de todo mundo. Acredito que os senhores governadores poderiam estudar isso. Bolsonaro ainda disse que a situação poderia estar diferente se o PT tivesse entregado 3 refinarias prometidas durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. E também não tivesse aquele desfalque que o governo federal está pagando quase 800 bilhões de reais pelas falcatruas da Petrobras. Aqui tem um monte de coisa, viu, bizarra. Vamos fatiar. Primeiro, o presidente está equivocado na formação do preço. Essa história da incidência de ICMS sobre PIS e COFINS já está pacificado, não existe mais isso, tanto que as empresas têm um crédito a receber a partir da decisão, esse tipo de incidência mudou. Há sim um problema. Diferentemente de um imposto normal sobre um carro, sobre qualquer coisa, que à medida que o preço oscila, o ICMS ele é por substituição tributária. Então, é feita uma pesquisa de preço, uma vez encontrado aquele valor, ele fica absoluto. Se o valor aumentar ou diminuir, o impacto é o mesmo. Então, tem um erro aqui que o presidente precisa entender um pouquinho a informação do preço de venda. Em relação à Petrobras, ele já trocou o presidente no momento que ele foi para o embate sobre a formação do preço. E aqui eu volto e desculpa a minha insistência. Ou a gente quer uma Petrobras puramente Estado e aí o presidente da República faz o que quiser, como é na Venezuela e qualquer outro lugar, ou nós temos uma empresa que é economia de mercado e aí ele vai seguir as normativas internacionais. Vamos lá, numa situação extremada, eu sou o presidente da República. O litro do combustível da gasolina vai ser de R$3 a partir de agora. Felicidade de todo mundo. O que vai acontecer no posto de combustível? Não vai ter gasolina. Por quê? É inviável, a não ser que o governo faça o seguinte, ó, Petrobras, tossa sua grana aqui, vai comprando petróleo internacionalmente, que não tem problema. Isso aqui é igual tentar tabelar a cotação do dólar. Então, o que está claro é, o Brasil não pode continuar só com a Petrobras. Agora, que empresário da iniciativa privada vai entrar no mercado brasileiro sabendo que o presidente, numa canetada, pode mudar as coisas dentro da Petrobras e ferrar, para usar o português claro, o mercado. Então, gente, infelizmente é essa a realidade. O preço subiu, né? Vai comprar um joguinho, um videogame para o teu filho, que é cotado em dólar. Quanto você vai pagar se o dólar subir? Concordam? É isso que está acontecendo. Nós temos 2 efeitos no Brasil. A do dólar, que era para estar hoje em 4,70, está em mais de 5, e nós temos uma guerra, um conflito que elevou o preço do barril do petróleo. Então, infelizmente, é essa a realidade. Fora isso, é populismo puro. Em ano de eleição, bravatas acontecem. Infelizmente também eu avalio que o brasileiro, na média, gostaria que o governo tivesse a mão pesada para definir tudo.
Isso para mim está claro. Nós fizemos até uma pesquisa aqui outro dia e as pessoas preferem isso. É como se a gente deixasse o Estado comandar a nossa vida. Quem tem uma postura mais liberal entende que é o mercado que tem que equilibrar e é a partir disso que você gera riqueza. Do jeito que está indo, nós estamos com um problema seríssimo de saber em que ponto nós queremos trabalhar. Infelizmente, a Petrobras só potencializa esse problema, que é um problema de DNA, de como nós tratamos as estatais aqui no Brasil. Agora 6 horas mais 24 minutos, falando, né, aqui do Lula e do governo do PT, o vice-presidente Hamilton Mourão declarou neste domingo em seu Twitter que nega estar abrindo as portas dos quartéis para o pré-candidato à presidência da República Lula e ao Partido dos Trabalhadores. O contexto, né, por trás da sua fala foram as suas declarações de que as Forças Armadas vão respeitar a eventual vitória do ex-presidente petista nas eleições deste ano. Abre aspas, então, para o vice-presidente. Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o país e que o retorno ao poder trará retrocessos, escreveu no Twitter o Mourão Cafeu. Na última quarta-feira, o general chegou a se pronunciar sobre o fato de as Forças Armadas não realizarem qualquer interferência no processo eleitoral, bem como que nunca tiveram problemas com a esquerda. Outros integrantes das Forças Armadas, que atuam no governo Bolsonaro, enxergaram a fala como possível apoio ao atual vice-presidente a Lula. O Mourão, ele tem essa mania de falar um pouco além do que deveria. No momento que você tem eleições, no momento que você está num conflito, no momento que está definindo qual é o melhor caminho, discrição, fica na tua, você já sabe que não vai ser novo vice, faz a sua campanha, você quer ser senador, vá para lá, mas agora botar mais lenha na fogueira, dá nisso, tem que ficar desmentindo toda hora. Como diz a minha avó, em boca fechada não entra mosquito, tem gente que fala demais, é impressionante.